hoje vou assim, hoje está na Savassi, perto da Livraria Quixote, numa rua super charmosa. Um lugar que me lembra muito a pessoa de quem a gente vai falar hoje e que vai estar presente nessa entrevista porque essa pessoa, ela não morreu, ela ficou encantada. E a gente vai estar em estado de poesia falando sobre ele, sobre o Pedro Muriel. E eu vou conversar com a minha convidada, que é a mãe e amiga que eu herdei dele, que é assim, que ele deixou heranças, que é a Roberta Muriel. Vamos lá? Querida, Vamos te ver. eu queria que você começasse contando do começo, do Pedro na sua vida. Você tem quase a minha idade, né? Quantos anos você tem? Não, eu tenho mais um pouquinho, Eu 57. Eu tenho 53, a gente é muito próxima. E você tem quantos filhos? 3. Três. É. O Pedro é o mais primeiro. velho. É. Tá. Eu queria que você contasse um pouquinho da história do Pedro para a gente apresentar o Pedro para quem está conhecendo. O Pedro é uma pessoa que se tornou meu amigo durante a pandemia. Graças a Deus, eu tenho todos os nossos áudios guardados, eu tenho o telefone dele ali, e é um amigo de alma, né? É uma pessoa que ficou para sempre na minha vida, que continua na minha vida, né? E agora através de você. O Pedro se foi aos 34? 35 anos. 35. Eu queria que você contasse um pouquinho da história dele, Tá bom. tá? Bom, o Pedro nasceu num sábado de carnaval. Pensa bem. Sensacional. Sensacional. Só o Vamos Pedro caminhando? mesmo. Vamos. E, enfim, se desenvolveu como uma pessoa normal, uma criança normal, que brincava, jogava futebol e era bagunceiro, mais quietinho que o segundo, mas ainda assim bagunceiro, né? E com mais ou menos 6 anos, a gente descobriu que ele tinha um problema que era uma distrofia, tipo de distrofia. A distrofia é uma falta de tônus muscular? Você vai perdendo músculo, que vai sendo substituído, normalmente por tecido adiposo, gordura, né? E você vai perdendo a força. Às vezes de baixo para cima, às vezes de cima para baixo, depende do tipo de distrofia. Eu percebia, Cris, que ele caía muito. E aí eu falava com todo mundo, esse menino é mimado, por isso que ele é assim. E ele realmente era muito mimado. E ele continuou mimado até o fim da vida, né? Ele era mimado pelos meus pais, né, por todo mundo. Porque ele era muito querido, ele era muito querido. E na minha família também ele era único, só tinha ele. Ele nasceu reizinho, né? E aí, com 6 anos, eu acho que meu pai começou a desconfiar que eu estava falando uma coisa séria, sabe? Aí ele era amigo do Márcio Ibrahim, porque o Márcio Ibrahim operou a coluna dele. Sim. E ele ligou para ele. Ele falou, Muriel, eu tô no Sara, em Brasília, mas por coincidência eu tô indo a Belo Horizonte hoje. Olha só. 2 horas você leva o Pedro lá que eu vou atender o Pedro. E ele foi, ele nem atendia mais nessa época, né? Depois ele voltou para aquele seu rosto. E aí ele olhou pro Pedro, Cris, ele soube o que o Pedro tinha. Ele olhou pro Pedro e já começou a pedir um monte de exames. E ele foi pro Sara em Brasília fazer os exames. Enfim, a gente descobriu que ele tinha uma distrofia. Ele tinha 6 anos. Mais ou menos 6 anos. Só que com 25 é que a gente descobriu qual era. Eu fiquei procurando a vida inteira um diagnóstico. Por quê? Porque não batia com esse tipo, não batia com aquele tipo, não batia com outro tipo, não batia com nada. E enquanto isso ele foi desenvolvendo? Foi desenvolvendo. Normal, com as Tinha perdas vida normal. Normal, né? Com as perdas normais. Só que eu tive, acho que um marco na minha vida, assim, que foi muito importante. Até por esse desenvolvimento do Pedro. Eu ajudei a montar uma associação, que é uma associação mineira de distrofia muscular. Eu ajudei assim, né, começando, e aquilo estava muito começando mesmo, e eu vi um pai tão desesperado, coitado. O menino dele, ele tinha uma agenda para a doença, sabe? Assim, era fisioterapia, era hidroterapia, era massagem, era o pneumologista, o endocrinologista, o neurologista. Nossa, você vive para a doença, né? Menina, eu olhei aqui, me deu desespero.
Eu falei, não, eu não quero que o Pedro viva assim, não. Aham. Você quer que ele viva, né? Não quero. Ele vai namorar, ele vai sair, ele vai passear, ele vai fazer o que ele quiser fazer enquanto ele viver. E aí eu comecei a viver assim. Entendo muito esse pai, porque principalmente quando você tem diagnóstico, dá um desespero mesmo. Você começa a procurar tudo que é, até cai nos contos vigários, de uns curandeiros, de umas pessoas que têm uma célula maravilhosa, um remédio que surgiu não sei de onde. Porque eu acho que a vontade de resolver e de não ver o seu filho sofrer te faz acreditar em muitas coisas que às vezes não dá para acreditar, né? É verdade. O Pedro ele foi envolvido assim, sempre com tanto amor, sabe? Mas eu acho que você sempre falou para ele, porque o Pedro me contou que você falou isso para ele, que você falou, mas vamos viver. Quando tiver que não vamos preocupar com isso agora. Vamos resolver o problema na hora que ele aparecer. Exato. Essa sabedoria você sempre teve e isso me veio pela boca dele nas nossas conversas de WhatsApp. Mas ele acha que é sabedoria, mas eu acho que é desespero mesmo. Mas às vezes o desespero pode gerar uma grande sabedoria. Às vezes a sabedoria vem do desespero. Desespero. Porque às vezes esperar demais é que talvez seja a questão. Quando você não espera, você fala, então tá. Então, né? Porque o desespero é não esperar. Então é exatamente. Então eu não vou esperar. Então o que eu posso fazer em lugar de esperar? Né? Exatamente. Viver. E eu empurrava ele, sabe, para as coisas. Empurrava, falava, vai e se vira. Com tudo que ele fazia. Uma vez ele estragou a cadeira voltando da PUC. Ele viveu, né? Ele viveu o tempo todo, ele fez faculdade, ele namorou. Ele formou em relações internacionais, ele fez faculdade. Ele devia ter formado em relações sensacionais. Isso mesmo. Porque sensacional era a palavra que mais estava na boca dele, né? Mais estava na boca dele. E era sensacional as coisas que ele fazia mesmo. Porque quando eu penso assim, com a condição do Pedro, chegar onde o Pedro chegou, com tanta limitação, né? É uma coisa inusitada mesmo. Sim, né? E aí eu queria te perguntar, quando é que a poesia surgiu na vida dele? Olha, o Pedro, ele é poético desde pequeno. Sabe aquele bico doce? É o Pedro. Então, assim, ele conquistava todo mundo. Se eu viesse com ele aqui, dava 2 minutos, ele estava sentado na mesa do outro, comendo uma batatinha, e já tinha feito amizade com o outro, tomado um guaraná. Ele fazia a ficha das pessoas. E aí, como é que funciona? E aí ele começava, ele abria. Ele conquistava todas as pessoas. Exatamente. Vamos sentar lá na Quixote? Vamos. Mas desde quando que ele começou a ficar... Porque eu conheci o Pedro, ele já tinha pouquíssima mobilidade. Sim. E ele estava pleno. Espontâneo, né? Sim, na poesia. Ou seja, na poesia estava super bem. Quando é que ele começou a ficar com menos mobilidade? Você lembra da idade, assim? Lembro. A doença dele, assim, eu não sei muito porque é uma doença tão rara que não tem estudo. Entendi. Sabe? Até hoje eu li um artigo em inglês. Mas a sensação que eu tenho ao longo da vida dele é que a doença, assim, estaciona, ele tem uma queda, uma perda de função. Estaciona e ele tem uma perda de função. Quando ele começou a ficar conhecido como poeta, ele já estava com uma mobilidade bem reduzida e já com respirador. Entendi. Ele já era o Darth Vader. Já era o Darth Vader. Dá aqui para eu sentar aqui? Pode. E foi quanto tempo que ele ficou quanto tempo com respirador? Eu já conheci ele com respirador. O Cris, com 10 anos, as coisas emocionais também impactavam muito no Pedro, porque o Pedro sempre foi muito sensível com as coisas, por isso que eu te falo que ele é poético desde que ele nasceu. Ele escreveu poesias na escola, sabe, que eram poesias bonitas. Ele sempre foi assim, poético com as palavras, com o jeito de falar com as pessoas. Isso é uma coisa muito do Pedro. Uma sensibilidade enorme, muito amoroso, né? Desde pequenininho, muito amoroso, muito sensível. Eu acho que o que mais
marca o Pedro é a escuta. Né? Ele tem uma escuta tão sensível, tão sem julgamento, que eu acho que as pessoas se encantavam com ele por isso. Né? Você pode falar com ele o que você quiser, ele nunca vai falar assim, nossa, nunca, jamais. Né? Ele é muito amoroso. Então, agora, ele teve um episódio na vida dele muito grave, que foi uma pneumonia, ele quase morreu, foi na Copa do Mundo. Sei. Nós ficamos um mês no hospital. No dia dos jogos, todos os médicos, fisioterapeutas, tudo no nosso quarto. Ele já estava lá, o bico doce em ação. Isso, assistindo os jogos, até no CTI, porque ele ficou um bom tempo no CTI, e no CTI ia todo, elas arrumaram, as enfermeiras, uma televisãozinha para ele, que não pode, né? Arrumaram lá e os médicos iam todos para lá e a enfermeira assistia os jogos. Era um CTI meio fora do comum. Gente, ô Cris, o Pedro consegue umas coisas, conseguiu umas coisas que é só o Pedro. Só o Pedro. Você lembra do Forrest Gump? É mais ou menos isso. Exatamente. Ele tinha uma coisa que você falava, não é possível, não pode. Não, e isso é interessante, né? Porque eu acho que assim, eu fiz eu li um poema dele no Poema Cast, que começa: a poesia é minha lança e meu escudo. E eu não posso falar que eu choro. Nem eu. A poesia do Pedro eram as asas dele, né? Ele voava com a poesia. Então isso é muito lindo, porque é como se ele tinha uma distrofia que foi deixando ele imóvel do ponto de vista de mobilidade, mas a alma dele voou muito rapidamente na vida, né? E conseguiu conquistar muitas pessoas. Você pega o Poema Cast, que é um projeto, né, de podcast, de pessoas recitando os poemas do Pedro. Tem eu, que sou só eu, e tem a Bruna Lombardi, tem a Malu Mader, tem o Antônio Grassi, o Mia Couto, tem o Antônio Fagundes, né? É só o Pedro. É isso, assim, o Pedro, ele foi muito longe, ele continua indo, né? Ele entrava em lugares, assim, inimagináveis. Você falou das asas, na poesia dele tem muito essa questão das asas, do mar e do cais. Então, quando ele não estava tão bem, mais no final, ele escreveu um poema que começa assim: é muito difícil andar sem ter pés, você precisa confiar nas asas. Então, as asas dele era isso mesmo, né? A cadeira era um instrumento que ele usava para fazer tudo que ele queria. E a poesia, ela começou mais forte depois desse episódio do hospital. Da pneumonia. Porque aí é o seguinte, o Pedro usava aparelho só para dormir. Como muitas pessoas usam, com apneia, pessoas que têm apneia. Aquele CPAP, né? Aquele CPAP é uma coisa muito comum. E aí ele precisou de usar o aparelho 24 horas. E ele brigou com o aparelho 1 ano e meio. Entendi. Ele ficou, o pessoal falava, ele tá deprimido. Eu falava, não, gente, Pedro não tá deprimido, eu conheço o Pedro. Aí ele fez tratamento com uma psicóloga muito experiente. Ela era bem mais velha, acho que ela já tinha 74, 75 anos, ela nem atende mais. Ela é aposentada hoje. Ela virou para mim um dia e falou: Roberta, o Pedro não tem depressão. Vou ser bem sincera com você. Ele tem problemas físicos de verdade que ele enfrenta. Sim. Ele não quer esse aparelho 24 horas. E enquanto ele não fizer as pazes com o aparelho, não adianta remédio, não adianta. Pode cortar esses remédios todos. E realmente, eu cortei tudo antidepressivo, cortei tudo, porque não estava realmente tendo nenhum efeito, porque não era esse o problema. E aí, eu acho que nessa época eu acho que eu empurrei muito, sabe? Essa época eu empurrei muito, porque ele fazia coisas assim que uma vez ele chegou para mim e falou assim: melhor é morrer mesmo. Se eu pudesse, eu ia morrer. Aí eu virei para ele e falei assim: então você vai morrer sozinho. Agora, eu vou ficar muito triste, vou chorar, mas eu não vou morrer não. E vou viajar de férias e você vai dançar que você vai ficar para trás. Que ótimo, então, né? Eu fazia essas coisas, sabe? Mas assim, num desespero, né? De vontade dele, sei lá, de empurrar mesmo. A mãe, às vezes,
encena alguns papéis, né? Que é uma coisa, ela precisa fazer esse papel de encenar, porque Depois você até chora no quarto. Você chora né? no quarto, Você vai pro seu exatamente. quarto e chora rios, né? Mas eu empurrava, sabe? Eu falava, Pedro, vamos viver. Tem gente que vive com tráqueo, isso é uma coisa que ele não aceitou, né? Tem gente que vive com tráqueo, tem gente que vive muito bem de muitas maneiras. Você tem muitas outras coisas para fazer. E eu acho que a poesia, ela chegou mais forte nesse momento. Que a poesia foi o que ele viu que ele tinha para fazer. Sabe? E tão lindamente, né? Porque ele não é só... A poesia não foi só uma saída dele. A poesia que o Pedro fez, que ficou, que continua ganhando o mundo, é arte, é poesia maiúscula, né? E maravilhosa. Eu sou super suspeita. É maravilhosa. Mas eu falo, é maravilhosa. Eu acreditei desde o princípio, investi dinheiro, tempo, escolhi junto tudo, chamei a marca, o Lele e o Dedé, os designers para ajudar, e aí foi. E desde o princípio, tudo a gente fez junto. Eu acho que a poesia, ela me salvou também. Claro. Quantos livros no final das contas? Ó, ele lançou o Poesia, que foi o primeiro livro. Depois Numa Esquina dos Trópicos, que é o segundo livro, um livro preto, muito bonito. Que são os cartões. Isso, os cartões poemas que ele escreveu com o J. Bosch. Sim. Falando das coisas que o Pedro consegue. Contou o caso do J. Bosch, só o Pedro. Tô falando que o Pedro é meio Forrest Gump mesmo. O J. Borges, gente, ilustrou o Saramago, dá licença, né? Então, assim, ele é um Não, e o J. Borges fez fez um avatar do Pedro, né? Que é o Pedro. E o dia que a gente viu isso, eu, o Lele e o Dedé, a gente chorou. Porque, assim, o que aconteceu? Nós fomos pro Fiel achar. E o Jota tava lá. Aí ele deu um livro pro Jota. E o Jota sentado assim, ele passava, o Jota tava lendo o livro. Ele voltava, o Jota tava lendo o livro. Aí, na hora que a gente foi embora, a gente foi lá despedir dele. Ele chamou, vem cá. O próximo livro sou eu que vou ilustrar. Aí, beleza, nós ficamos super felizes. Mas claro, você conversa de entusiasmo, de artista, né? Um momento e tal. Fomos embora para casa. Passou pouco tempo, tem uma amiga nossa, que é de Recife, que é amiga do Jota. E ela é muito minha amiga. E aí ela me ligou, falou, Roberta, o Jota me cobrou. Cadê as poesias do Pedro? Olha. Para ele ilustrar. Eu fui no quarto do Pedro, ele já estava deitado. Eu falei, nós vamos escolher essas poesias agora, neste minuto, nós vamos escolher. E aí escolhemos juntos as poesias e mandamos para o Jota. Ele fez 5 estilogravuras exclusivas, mas uma delas era o Pedro. É linda. É muito emocionante. Eu quero tatuar essa... É maravilhosa. Mas depois você tem que me dar os contatos nós dos vamos tatuadores. achar a pessoa certa para fazer. E eu tenho que tomar uns 2 calmantes, porque eu tenho medo de agulha. Eu tenho que tomar várias cervejas. Que eu tenho medo de agulha. Não, mas a agulha da tatuagem, ela faz assim, ó, é tranquila. Mas não é a dor, é o pavor antes da dor. É o que você sente antes, sabe? Dá uma paura mesmo. Mas assim... Mas não é só com tatuagem, não. Com qualquer agulha, em qualquer situação. Mas eu acho que vai ficar tão lindo que vai valer a pena, você vai ver. Eu vou fazer, vou tomar coragem, vou fazer. É linda demais. E aí o Jota desenhou as 5 estilogravuras, uma delas o Pedro. Quando a gente estava com aquele material na mão, que ele deu para a autoria do Pedro, falou que era exclusivo, assinou, deu as madeiras, né? As matrizes. As matrizes. Como é que chama aquilo? Clichê? Não é clichê, não. São as matrizes, porque o clichê é outra coisa. As matrizes, mandou pro Pedro e tudo mais. Os 2 designers falaram, como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que criar um personagem fantástico, porque como que o Pedro e o J. Borges, que é, assim, naquele momento, assim, muito maior que o Pedro, e ainda é, né? Lógico, né? Uma figura, o maior estilogravurista que a gente tem, sem dúvida nenhuma.
E aí o Pedro, no meio do negócio, né, ia parecer assim, que o Pedro pagou por essas estilogravuras, ou então eles iam falar assim, nossa, o Pedro, a mãe dele é milionária, comprou as estilogravuras do J. Boss, alguma coisa assim ia aparecer, porque não tinha sentido realmente. Igual eu te falei, só o Pedro consegue isso. Mas eu acho que foi a poesia dele, é o talento dele, né? A arte dele. Aí a gente criou esse personagem que chama J. Pedro Muriel Borges. J. Pedro Muriel numa Borges. esquina dos trópicos, porque eles se encontraram numa esquina mesmo dos trópicos, né? E que aí legal. o livro surgiu por isso. Depois ele lançou o Poema Cash. O Poema Cash é o projeto que ele mais gosta. Por quê? Ele falava assim, mãe, a poesia não pode ficar presa no livro. Ela tem que chegar em todos os lugares e de graça. Que bonitinho. Né? Então, assim, o Poema Cash, ele... O primeiro Poema Cash que teve o espetáculo, ele ficou muito apaixonado pelo Poema Cash. Porque era onde a poesia podia chegar no Spotify, na casa de todo mundo, na vida de todo mundo. Então, assim, isso era uma coisa que o Pedro apreciava muito. E eu acho que o livro, muitas vezes, ele fica ali encerrado, né? Sim. E ler um livro, um romance, muitas vezes é difícil para muitas pessoas. E quando você faz o Poema Cash, aquilo chega nas pessoas. Hoje a gente tem os audiolivros, mas é muito mais fácil você escutar um poema do que você escutar um romance inteiro, né? E um poema, ele tem esse poder de conversar com o seu inconsciente, né? Não é pelo raciocínio, né? O poema é brincar com a palavra, é arrepiar com a palavra. Eu tenho muita vontade de aprender a escrever poesia. O Pedro ficou me devendo isso. Ficou me devendo, não deu tempo. Mas ele é um grande estímulo que eu sinto de aprender. Eu tenho uns versinhos e tal, mas é muito maravilhoso. A linguagem poética é muito maravilhosa. E ele ajudou muita gente a escrever poesia. Ele criticava, ele falava o que ele sentia falta. Com aquele amor, aquele carinho todo, né, que as pessoas ficavam apaixonadas, mas ele falava. Então, assim, isso é muito bonito, né? E o Pedro, ele fez o Poema Cast 2, o Poema Cast 3, só que na pandemia. Então não teve o espetáculo, né? Foi só o lançamento mesmo. Aí nós fizemos, depois que ele partiu, o Poema Cast 4. O Poema Cast 4 são depoimentos de amigos, não são poesias. E o Poema Cast 5, que a gente vai lançar em novembro, dia 19 de novembro. Do mesmo jeito, com espetáculo. Depois nós vamos conversar sobre isso. E vai ser lindo. E aí, esse Poema Cast 5 são com as homenagens que foram feitas para ele no Flitabril. Inclusive, você participou, né? Você gravou as poesias. Então, elas vão estar no Poema Cast 5, que a gente ainda está desenhando esse projeto ainda, mas vai ser com um espetáculo. Ele deixou um livro escrito, né? Chamado Para as Mulheres do Sol. Ai, que lindo! E aí você já está encaminhado, né? Para chegar nas nossas mãos. E nós três escrevemos um livro de cartas. Eu, ele e meu pai. O que é esse livro? Quando Pedro tinha 1 ano e pouquinho, eu fui estudar fora. Fiquei 1 ano e pouco fora. E os meus pais ficaram com eles. Eu quase morri. Vovô Muriel. Vovô Muriel. Eu quase morri, né? Não quis ficar mais e tudo. E meu pai até queria que eu ficasse, porque eu tinha até a oportunidade de estudar lá. É uma idade muito, né? Que a criança muda muito, né? E eu não quis ficar mais de jeito nenhum, porque eu quase morria. E eu ficava, naquela época, não tinha assim, igual a gente tem toda essa facilidade de falar. Eu ligava uma vez por semana, tinha que marcar o horário para estar todo mundo, meu pai, minha mãe, gente, o Pedro, 35 anos atrás. E aí, o meu pai me escrevia cartas. E o meu pai é escritor. O meu pai me escrevia cartas lindas, e eu respondia para ele. E eu escrevia cartas para o Pedro, que lógico, ele não podia responder, tinha 1 ano e pouco. Igual quando eu escrevia para o Francisco. E minha mãe lia as cartas para ele. E eu mandava essas cartas para ele, o papai mandava para mim. E aí nós pensamos nessa ideia. Por que a gente não responde essas cartas 33 anos depois? E aí eu respondi para o meu pai. Eu já tinha respondido antes, mas antes, a minha resposta de antes é minha filha, gente.
Como eu falava naquela época, eu tinha 20 e poucos anos. Você era outra pessoa. Gente, é igualzinho a Laura. Eu leio a carta assim, eu vejo a Laura na carta. Olha sabe? que coisa mais incrível. Interessante, né? Segura aí que nosso primeiro bloco acabou. Cenas dos próximos capítulos, gente, porque tá emocionante isso. Agora a gente vai voltar contando essa história.